Evangelho de Marcos. Marcos não tem livro, né? Evangelho. Capítulo 10. O verso é de número 28. Eu ouvi alguém dizer assim: aquela pessoa é tão pobre, que ela só tem dinheiro. Ela não tem amigos, ela não tem com quem partilhar uma dor, um momento de angústia, ela só tem dinheiro. Difícil, né? Quem pensa só nisso. Marcos, Evangelho, capítulo 10, a partir do verso 28. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, algumas versões nesta vida, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Diga ao seu irmão assim: Deus vai falar conosco nessa noite. Aleluia. Oh, glória! Irmãos, Jesus, todo texto ele tem um contexto, né? A gente não pode pegar um versículo e basear nele a nossa vida cristã, o nosso entendimento. Todo texto e toda palavra tirada de um contexto, ela vai causar uma confusão. Ela vai causar uma dúvida, ela vai causar algo, né, que vai ser prejudicial para aqueles que estão ouvindo. Jesus, ele, no contexto dessa passagem aqui, ele tem um encontro com o jovem rico. Pode ler antes. E o jovem rico chega nele com uma questão que é uma dessas promessas. Eu falei que ia falar sobre duas promessas nesta noite. É uma promessa para esta vida e uma promessa de vida eterna. Amém. É o que tem aqui no texto. Promessa para essa vida e promessa para a vida eterna. Só que existem também alguns pedidos de Jesus aqui. E no contexto, fala de riqueza, de um moço que era rico. E ele descobriu que a riqueza não era tudo, não preenchia tudo nele. Então ele tinha dentro dele uma questão, algo que ele desejava, né? Ele sabia que a riqueza não supriu. Então ele ouviu falar de Jesus, ele foi até onde Jesus estava. E aí ele diz: mestre, bom mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Jesus já deu logo um corte. Por que me chamas bom? Né? Você não me conhece? Você não sabe quem eu sou? Bom é Deus, Jesus disse. Bom é o Pai. Né? E aí Jesus foi questionando ele, né? Guarda os mandamentos, isso, aquilo, tal. O texto aí no Evangelho de Marcos, sobre o jovem rico, diz que Jesus o amou. A minha pergunta para você é: Jesus amou aquele jovem? Ele foi salvo por causa do amor de Jesus? Interessante, né? Ele não foi. Porque o coração dele estava
nos bens que ele possuía, na riqueza, no dinheiro. E Jesus foi claro sobre isso, e ontem também nós ouvimos. Você não pode servir a dois senhores. A única coisa que Deus chamou de Senhor foi o dinheiro. Que Jesus chamou. Jesus nunca chamou ninguém de Senhor. Senhor era Ele. E Ele continua sendo Senhor até hoje. Amém. Ele não pode ser tratado como qualquer um, ou como qualquer coisa, ou como qualquer pessoa. Ele é o Senhor. Amém. Amém. Então, quando eu chego perto dele, eu estou sabendo. E ele tinha 30 e poucos anos. Mas ninguém chegou nele dizendo, você, e aí, meu, né? Não. Chegavam nele e diziam, Senhor, se quiseres, pode fazer isso. Se quiseres, pode fazer aquilo. Senhor. Não era casado, não tinha filhos, jovem, mas era o Senhor. Por quê? Porque Jesus respeitava todo mundo. Respeitou a lei de Moisés, respeitou os profetas que vieram antes dele, respeitou os governantes da época, o Império Romano, respeitou as leis, então por isso ele era respeitado. O respeito não depende de idade, respeito depende de como você trata as pessoas, de como você lida com elas. E aí o jovem foi embora, porque o coração dele estava naquilo. Aí Pedro, né, ligeiro, inteligente, né, não era culto, né, não era formado na Universidade de Jerusalém, não estudou com Gamaliel como o apóstolo Paulo, não falava os idiomas da época como o apóstolo Paulo falava, mas era inteligente. E o cristão precisa ser inteligente. O cristão precisa fazer perguntas inteligentes. O cristão não pode ser um ser vazio. Pedro estava andando com o Criador dos céus e da terra. Amém. Então, nós conversamos também com o Criador dos céus e da terra. Não podemos orar de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, de maneira alguma. E não podemos falar qualquer coisa. Nós que somos salvos, nós pensamos para falar. Nós pensamos para agir. Nós pensamos, meditamos para tomar uma decisão. Posso, como disse a Regina, posso ou não posso comprar aquele carro? Foi oferecido um Corolla para ela um tempo atrás. Pelo irmão dela. Não. Talvez o cara olhou e falou, a Regina pode. Né? A Regina tem. Aí ela disse, não. Ela falando, eu pensei, era o carro da patroa dele. Né? Ela poderia ter dito, ó, o carro da sua patroa, eu não sou patroa. Eu sou empregado. Eu trabalho para os outros. Né? Mas Deus abençoou ela. E vai abençoar Amém. mais, e nós vamos dar muito glória a Deus por isso. Amém. Como vai abençoar todos aqui que forem fiéis à sua palavra. Aí Pedro disse assim, são também duas perguntas. Duas perguntas. Não perguntas. Pedro disse assim, nós deixamos tudo, não é só deixar tudo. Deixamos tudo e te seguimos. Porque o jovem foi embora e Pedro falou, deixa eu aproveitar. Né? O jovem não quis deixar a riqueza, agora nós deixamos tudo. Pedro era um empresário. Era um empresário? Quem concorda? Ele tinha uma companhia de pesca, que era de família. Né? Não sei se a coisa estava ruim, ele falou, vou atrás desse homem aí, porque o peixe não está dando mais. Não foi isso não. Né?
E aí Jesus falou, olha, vamos ver de novo aí. Olha lá, deixamos e te seguimos. Irmãos, para conhecer Jesus, nós, ia falar a gente, mas a Regina falou que a gente como é que é? É o quê? A gente é o detetive. Então nós deixamos e te seguimos. Então nós, para conhecermos a Cristo, nós precisamos deixar alguma coisa. E aí Jesus vai falar depois o que tem que deixar. E te seguimos. Continuamos atrás do Senhor. Nós não damos ordem para Deus. Nós obedecemos a Deus. Nós não colocamos Deus na prova. Deus nos prova. Ou seja, quando a pessoa diz assim, eu estou sendo tentado, não é Deus, é o diabo. Pode repreender e dizer em nome de Jesus, eu não aceito essa tentação na minha vida. Porque Deus não tenta ninguém, Deus prova. Então, e te seguimos. Ou seja, nós vamos te conhecer. Porque para conhecer alguém, eu preciso conviver. Eu preciso me relacionar com essa pessoa, ver como é que é o dia a dia. E aí Jesus pegou e respondeu um negócio aí, fácil de fazer, uma moleza, porque o jovem era riqueza, como eu disse, material. Aqui, ó, é riqueza emocional. Está envolvendo ali sentimento. Está envolvendo ali a mamãe. Está envolvendo ali casa, também, imóvel. Está envolvendo ali os irmãos, né? Eu amo a minha irmã. E amo o meu irmão Roberto. Amém. Amo mesmo. Amo muito. Mas olha lá. Olha o que Jesus diz. Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe ou mulher, né, casamento, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Não é da igreja. Não é da igreja, entenda isso. Por amor de mim. Jesus é uma pessoa. Amém. E por amor do Evangelho. Aqui, ó. Carrega isso aqui, ó. Mostra para os outros assim, ó. Eu ando com o livro preto, da capa preta. Eu ainda ando com o livro da capa preta. Mostra para ele, eu amo esse Evangelho. Eu amo o Evangelho de Cristo. Eu conheço Cristo através do Evangelho. Não é daquilo que as pessoas falam para mim, não. Eu leio o Evangelho. Eu estudo o Evangelho. Eu medito no Evangelho. Porque o Evangelho é boa notícia. Eu não vou ser pego de surpresa. Ninguém vai me enganar. Não pensa que você engana um salvo. O salvo ele pode estar fingindo que não está vendo nada, mas ele sabe que por trás da sua vida existe um pecado escondido, existe um erro. Ele conhece porque o Espírito de Deus está nele. Amém. Ele ama o Evangelho, ele ama Jesus, e Jesus não deixa nada escondido. Deixado. Irmão, deixar não é fácil. É um casamento. O Cido casou com a Alva. Quase na mesma época que eu e a pastora. Ele deixou o pai dele, a mãe dele, para ir viver com a Alva. Ele deixou. Foi construir uma nova história, como eu. Como está eu, a Estela, o Luiz. Mas não abandonamos a nossa família. Não é isso que Jesus estava pedindo. De maneira nenhuma. Né? Você deixa emocionalmente, você deixa de viver aquele
Porque você está construindo um outro relacionamento aqui com Cristo. A mesma coisa quando casa. Vai sair da casa do pai, vai sair da casa da mamãe, vai construir um outro relacionamento. Se a mamãe e o papai começar a dar muito palpite, vai atrapalhar o relacionamento ali. Então você vai construir uma nova história de vida. É o que Jesus está chamando a gente. Ele está mandando abandonar pai e mãe. Mas ele está dizendo emocionalmente, espiritualmente, dentro do lar que você foi criado, a maneira como você conheceu a Deus dentro da sua casa, dentro ou no meio da sua família, né? A forma como Deus é adorado lá, isso aí você vai ter que deixar. Por quê? Por amor de mim. Por amor de mim. O Ciro comentou de um rapaz que trabalha com ele, que é da Gaviões. Ele ficou nervoso porque no Rio de Janeiro lá, a polícia bate mesmo. Não é igual a polícia de São Paulo, que trata o pessoal que vem de lá, vem aqui, para assistir jogo. Não é só lá não. Aqui também em Campinas, no Moisés do Caré, da Ponte Preta. Você sofre quando vai lá assistir jogo. Mas lá no Rio bateram. Aí o cara chegou nervoso lá. Para trabalhar lá. Não, você sabe, o Ciro falou, quem mandou levar a filha lá? No meio da maluqueirada. Os caras chegaram lá quebrando tudo, vai apanhar mesmo. E apanha todo mundo. Isso quando não mata. Então, a pessoa ama o time, né? Mas não ama Jesus. E quer que Jesus faz as coisas. Quer que Jesus muda. Jesus está dizendo assim, ó. Se você fizer isso aí, só por amor de mim. Por amor de mim. Por me amar. Amar Jesus. Esse amor aí a gente só recebe, Paulo escreveu aos Romanos, através do Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amém. Irmão, amar é ruim. Pastor, não enlouquecer. Abre lá em Coríntios 13. O amor é paciente. Aí o cara casou. Mamãe, né? Jogava cueca lá, cama desarrumada. Deus se falou, a Jéssica já chega e deita. Já está formado, né? Arruma a cama, Jéssica. Depois, daqui a pouco, né? A gente vai ouvindo isso. Aí, chega a noite, já só entra debaixo, já, a forma está pronta. Aí casa. Mamãe, papai jogava a roupa ali, a cueca lá, né? Deixava tudo em. Aí, não, eu amo meu marido. Amo. O amor é. Aí já reclamou disso. Aí a mulher faz uma comida que não é igual da mamãe. Né? A mamãe tinha um tempero, uma forma, né? Oh, meu filho querido. Né? Aí a mulher põe lá, o cara não tá igual a da mamãe. Aí o pau quebra. O amor é? É fácil amar? O amor é Sofredor. Não é para corintiano, não. É sofredor mesmo. O amor tudo Sofre. tudo sofre, Tudo crê. tudo espera, Espera. tudo Crê. crê, Suporta. tudo suporta. É fácil, amor? Maravilha. O pessoal fala de amor pensando em Hollywood, pensando nas novelas, naqueles filminhos idiota, medíocre. Irmão, amor
é muito maior do que isso. O amor, ele faz você se relacionar com a mesma pessoa por 50 anos. Com todas as diferenças. Criado em um lar diferente, uma educação diferente, um ensinamento diferente. É isso que Jesus está propondo aqui. Ele está dizendo, é por amor de mim. Ele não está dizendo, ó, você vai receber algo grande. É por amor de mim. E não é só amar Jesus, não. Porque tem muita gente que ama Jesus. E diz assim, eu sou de Jesus. Jesus falou comigo. Irmão, Jesus, ele fala com a sua igreja, com o seu povo. Jesus não vai ficar falando de qualquer maneira, de qualquer forma aí, para a pessoa se levantar contra a igreja. Porque aquele que se levanta contra a igreja, ele não prevalece. A igreja é a noiva de Cristo. Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí a pessoa fala assim, não, Deus falou comigo. Peraí. A igreja é o meio através do qual o evangelho é proclamado. Não é a vida pessoal. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de parede. Estou falando de pessoas. Então eu amo Jesus. E aí eu fico quase um mês ouvindo a mesma mensagem. E eu não venho orar. Eu não venho orar. E eu amo Jesus. Mas eu não falo com ele. Não, eu falo em casa. O irmão falou isso para mim uma vez. Eu falei, larga a mão de ser mentiroso. Lá no Parque São Lucas. Eu falei, larga a mão. Se eu não te vejo aqui, em casa menos ainda. Porque em casa vai ter gente que atrapalha. Em casa vai ter gente batendo na porta. Em casa o vizinho está gritando com fulano, com Beltrano. Tem um monte de palavrão no meio da rua, xingamento. Em casa o cachorro atrapalha, o papagaio, sei lá o quê. Em casa tem um monte de coisa. E a pessoa tem a cara de pau de falar que ama Jesus. Aqui, ó, por amor de mim. E do evangelho. Bíblia. Não é profeta, não é gente usada no dom de profecia, não é nada disso. Vai receber, quem amar Jesus e amar o evangelho vai receber o quê? 100 vezes tanto. Olha lá. Mas pastor, por que não acontece? Está aí a resposta. Por que não muda? Está aí, ó. Está amando Jesus? Vai no lar fazer uma visita. Vai no hospital visitar alguém quando está enfermo. Né? Participa dos cultos. Está envolvido com a obra de Deus. Porque o evangelho é envolvimento. É envolvimento físico. Oh, irmão, não, eu não vou poder estar aí, mas eu vou estar em espírito. Irmão, eu não quero espírito. O único espírito que eu quero dentro da igreja é o Espírito Santo. Amém. Porque espírito não oferta, não dizima, espírito não canta. Quem canta é o povo que está presente no culto. Usado pelo Espírito Santo, aí é outra coisa. Mas a pessoa, ela tem que ler essas coisas. Ela tem que ver isso aqui e entender. Ó. E está escrito um negócio gostoso aqui. Perseguições. Crente que vive bem em todo ambiente. Em todo ambiente ele está satisfeito. Ele só não está satisfeito na igreja. Porque na igreja ele vai ouvir aquilo que é verdade. Aquilo que vai mudar a vida dele. Aquilo que vai transformar. Aquilo que vai tirar ele da lama que ele está vivendo. Vai colocar os pés dele firmado numa rocha. Vai dar a ele uma família, vai dar a ele uma esposa, vai dar a ele um marido, vai dar a ele filhos, vai dar a ele filhos que se formam na universidade,
vai dar a ele filhos que vão trazer alegria ao coração dele. É na igreja que ele vai receber, e através do evangelho, todas essas coisas. Amém. Irmãos, isso que eu estou pregando aqui, e ele não... Ninguém mexe com ele. Ninguém, nem o diabo. Não, isso aí já é meu. Ele vai lá no culto, pega a mão, canta, né? Com aquela cara de morto, cara de quem morreu, né? Ergue a mão. Irmãos, vamos adorar. Levanta a mão. Aí, a mão. Né? Quando estava lá no forró, como disse o Cido aqui, quando o Cido falou aqui da sofrência assim, eu olhei para o Alex, as lágrimas do Alex correndo, lembrando lá do Juazeiro. Foi terrível. Mas é isso aí, ó, perseguições. A pessoa não consegue ter inimigo nem no meio da família. Sabe por quê? Porque não fala de Jesus. Tem medo. Tem medo, não. Fulano vai ficar assim. Tá? Jesus está dizendo que você recebe nesse tempo, nessa vida. Né? Tem gente pensando só no céu. Irmão, Deus deu uma vida para a gente viver aqui. E para a gente desfrutar o melhor. Amém. Eu falei hoje lá em casa. Não existe um supermercado em nenhum país do mundo inteiro. Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Espanha, Japão, China, que tem a abundância que tem em qualquer mercado que você entrar aqui no Brasil. Não tem. No mundo inteiro. E ainda o povo reclama. E o crente tem medo disso aqui. Ele passa uma lutinha. Aí você vê ele nos cultos, né, pedindo para Deus fazer na vida de quem não tem compromisso. Né? Vem ao culto e diz assim: estou buscando pelo fulano. Fulano está aleijado? Fulano não anda? Fulano não é salvo? Fulano não é batizado nas águas? Então fala para o fulano ir para a igreja. Fala para o fulano ir buscar Deus. Fala para o fulano ser dizimista, ser ofertante, para Deus mudar a vida financeira dele. Porque senão, o profeta Ageu, não vou nem usar Malaquias, o profeta Ageu diz que tudo que ele ganhar, Deus vai soprar. É Deus. Eu avisei que hoje o negócio ia ser apertado. Perseguição. Então, se você não for rejeitado no meio da sua família, você esquece. Você não converteu. Porque é uma das primeiras coisas que você vai sofrer na vida. Sabe o que o meu sogro disse para minha esposa? Se você for servir esse Deus aí, você não é mais minha filha. Meu sogro disse. Ela era uma jovem. Aí ela voltou à vida normal. Mas aí eu fui para a renovação carismática e conheci ela. Aí um belo dia, era um salão assim. Então para mim, beleza. Um dia levaram um padre lá, que não era nem carismático. Eu conhecia dois. Aí levaram lá, o cara falou um monte de coisa lá, eu falei, ó, velho, tchau, aqui eu não venho nunca mais. Eu já não ia. Aí ela falou, ó, vamos para a igreja do pastor Teixeira. Quando eu cheguei lá, era um dia que nem esse aqui, eu disse, eu vi o céu. Falei, isso aqui é o céu. Os louvores, aquela coisa. Falei, na terça-feira eu estava dentro do escritório do pastor com ela. Com ela. Eu vivi muitas coisas. E quando eu estava para casar, o pastor Teixeira me chamou. Eu já falei isso aqui. Ele falou assim, ó, seu pai fez isso e isso para a sua mãe. Você tem alguma mágoa do seu pai? Eu falei, nenhum. Eu amo meu pai.
Sou capaz de morrer por ele. Falou, então eu caso você. Porque se você tivesse uma mágoa, eu não casava. É isso que é a igreja. Agora a pessoa está vendo a outra na vida errada. Está vendo a outra deixando de vir num culto de ceia. Né? Não existe nada que me impeça de cear. Porque eu amo Jesus. Eu tenho defeitos, eu tenho falhas. Eu não estou aqui pregando perfeição, não. Eu tenho defeitos, eu tenho falhas. Mas ele sabe que eu amo. Ele sabe que eu amo o Evangelho. Ele sabe disso. Ele sabe o que eu renunciei. Ele sabe o que eu deixei para trás. Ele sabe. Ele sabe disso. E é a medida da entrega. Por isso que a renúncia não é fácil, não. Pensa que é fácil. Você está no meio de uma festa familiar, num domingo à tarde, e aí você dizer assim, ó, gente, Deus abençoe. Quantos aniversários nós fizemos lá? Nós não, a pastora, meu e do André. Teve irmãos aqui que foram. Minha família estava toda lá. Via gente de Jacareí, via gente de todo lugar. Quando dava 3 horas da tarde, cortava o bolo do meu aniversário do André. Isso faz poucos anos. Aí todo mundo, ó, da minha família, já sabia. Os que eram crentes, tudo bem. Os que não eram também já sabiam. Carlos tem culto. Minha mãe não pregava de boca, mas pregava com a vida. A vida prega. Fala para a pessoa assim, a sua vida fala. O pessoal vai ler você. Vai ler você. É perseguição. Pessoas deixam de ser seu amigo. Pessoas zombam de você. Gente da sua família lá. Né? Agora, olha aí, o seu Adão. Passou e ouviu isso. Olha lá. Agora é crente. É o que a gente ouve. Perdi amigos. E muitos, o meu pai me impressionou. Falei, eu não vou mais. Eu não vou mais para o campo de futebol. Eu não vou mais jogar bola. Não vou, porque se me der um tapa na cara, já viu. Então, o que acontece? Eu amo Jesus. Jesus é maior do que tudo isso. Amém. Jesus é maior. Você torce para o Palmeiras, pastor? Torço. Né? Ontem o time B do Palmeiras foi campeão lá na Europa. Da Liga dos Campeões. É o time B do Palmeiras, o Real Madrid. Mas entre o Palmeiras e estar aqui, eu venho para o culto. Amém. Porque o Palmeiras não vai me dar nada. Nunca me deu. Aliás, tirou, né? Tirou muito dinheiro de mim. Dinheiro que eu podia ter comprado roupa, podia ter comprado calçado. Mas eu assisto. Eu não estou aqui falando para você não assistir. Mas trocar um culto a Deus por um futebol, esquece. Na Copa do Mundo de 2002, na final da Copa, foi de manhã. De manhã, a final da Copa do Mundo. Brasil e Alemanha. Eu estava na escola bíblica, eu, o André, a Débora, o pastor. A pastora Sueli, dando aula. Mais uns irmãos lá. E aí ela dando aula e tal. Falando, ela... Daqui a pouco foguetória. Ela fez assim. Dando aula, ela... Nossa. E aí a gente, falei, depois assisto. Vai repetir um monte de vezes. Eu saio daqui dia de domingo e assisto. Futebol na Gazeta. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Agora, eu amo Jesus. Se tiver alguém para eu visitar no hospital, esqueça o futebol. Se tiver alguém para eu fazer uma visita, eu vou fazer a visita. Eu vou fazer a visita. Jamais eu vou trocar Jesus por qualquer outra coisa. Amém. Nem pela minha família. Eu amo a minha esposa, ela está vendo a família. Sou capaz de morrer por ela. Tranquilo, sem problema nenhum. E por qualquer um que está aqui essa noite. Glória a Deus. Eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida. Sabe por quê?
Porque eu aprendi isso lá fora, eu não aprendi dentro da igreja, não. Dentro da igreja eu só a reafirmou porque a Bíblia fala isso. Mas eu aprendi lá fora. Eu tinha um amigo que era boxeador. O pessoal avançou em cima de mim no campo. Ele pegou e entrou na frente. Falou, fica aqui atrás. Pode vir. Pode vir de novo. Eu estava indo com o Cláudio, a minha prima Claudete, irmã do Cláudio, mas não, era só nós. A Rua da Pátria lá, onde vai dar na casa do meu pai, quando eu virei lá da igreja da minha mãe, vinha vindo um pessoal. Aí minha prima apavorou e o Cláudio falou, e agora? Aí quando a gente chegou, eles rodearam. Aí o Mané falou assim, o que está acontecendo entre você e fulano? Eu falei, não, é um problema meu. Esse cara ficou preso no Carandiru 7 anos. Ele falou pro cunhado dele assim, o meu sonho é sair daqui e matá-lo. Me matar. Aí eu avisei o cunhado dele na estação de Santo André. Eu falei, você fala para ele fazer bem o serviço. Porque senão quem vai? Aí o que aconteceu? Eu cheguei, aí a roda me fechou e falou assim, o que está acontecendo? Aí o Adriano, estava junto, o Adriano trabalhou comigo na guarda. Aí o Adriano falou, peguei a moto do fulano lá, que é amigo dele, levei lá para a favela. Se eles entrar lá hoje eles morrem. Aí invadiram a casa do cara, e a mulher dele falou, ele sumiu. Aí eles avisaram, fala para ele não voltar nunca mais aqui. Eu aprendi isso lá fora. Irmão, a dar a vida pelo outro. A me colocar no lugar do outro. Isso aqui, meu pai cansou de falar. Tem gente que não consegue deixar nada. Não consegue deixar uma cama para vir no culto. Estou cansado. Quero receber de Deus. Quero que Deus me dê casa. Quero que Deus me dê campos. Não vou falar mãe, irmãos, porque eu tenho muitas mães aqui hoje. Que eu posso chamar de mães. E em outros lugares onde eu já preguei. Irmãos, então, Deus me deu um mundo de irmãos. Quando eu caí lá na UTI, a pastora, a Débora, cansaram de receber mensagem de muita gente aí que estava orando pela minha saúde. Além de você, é claro. Então, Deus me deu muito mais do que eu entreguei a Ele. Deus sempre vai dar mais. É nessa vida aqui. Irmãos, essa vida aqui é para nós aproveitarmos. É para nós vivermos ela da melhor maneira possível. É para nós amarmos uns aos outros. É para nós servirmos uns aos outros. É para nós evitarmos falar mal uns dos outros. A vida cristã é isso aqui, Quer receber 100 vezes mais? Aprenda a amar Jesus. Aprenda a conviver com Ele. Aprenda a andar com Ele. Não seja uma coisa aqui na igreja e outra coisa lá na sua casa e outra coisa lá no seu trabalho, não. Seja lá o que você é aqui. A pessoa pensa assim, não, se eu fizer isso, aí ora, sobe no púlpito. Eu vi gente que quando sobe no púlpito, fala em línguas, profetiza, pula, salta. Quando está sentado ouvindo, não dá um glória a Deus. Parece que o Espírito Santo está aqui, Está aqui no microfone. Eu sempre fui pentecostal. Amém. Quem me conhece sabe disso. Eu sempre falei em línguas e continuo falando e vou falar até Jesus voltar. E o diabo que se dane. Amém. E se dane o capeta. E quem quiser criticar também. Mas eu vou continuar dando glória a Deus. Amém. Dando aleluia. Amém. Dizendo que Jesus é bom. Dizendo que Jesus salva. Amém. Dizendo que Jesus cura. Dizendo que Jesus dizendo que Jesus dá mais do que eu dou a Ele. Ele dá muito mais. Eu recebi muito de Deus. Eu
falava com o André ontem, a gente conversando. Irmãos, sexta-feira eu vou na vistoria do apartamento dele. Deus sabe quanto eu fiquei feliz. É que eu não gosto de demonstrar. Mas é um sonho, porque eu, com a idade dele, se eu caísse morto, era ali que eu era enterrado. Era ali que eu era enterrado. A idade dele. Está com 25 anos. Teve um casal de pastores, amigos nossos, falou para ele: André, por que você não compra um carro? Ele falou: não, eu comprei um apartamento. Aí, bacana, vai lá no shopping Morumbi, mora no Sinhá, nada contra o Sinhá, mas o cara vai lá no shopping Morumbi. Aí ele compra uma camisa lá, que o engenheiro usava na época que eu trabalhava lá na Cofap, e o rapaz falou: ó, o engenheiro falou para mim, o seu salário não compra essa camisa aqui. Bacana. Falei: eu não sei quanto custou essa camisa aí, mas o meu salário compra ela assim. Não é possível. Pensei comigo. Eu não ganho o que eu desejo, né? Mas aí quando ele saiu, o irmão, que era do almoxerifado, falou assim: ó, aquela camisa ali é cara mesmo. Eu não entendo dessas coisas. Não entendo. Aí o bacana vai lá no shopping Morumbi, compra uma camisa de 300, 400 reais para andar. Né? Quando foi falado aqui de uma calça de 300 reais, eu falei: com 300 reais eu vou lá no Brás e compro meia dúzia de calça. Vou ter calça o ano inteiro. Só está investindo em coisa que não tem valor futuro. Valor nenhum. Irmãos, eu quero viajar. Ah, vou viajar para tal lugar. Normalmente, uma viagem, dependendo de como ela for, ela tem que ser planejada 10 anos antes. É 10 anos antes. Pensando: eu vou gastar isso, gastar aquilo, com isso, com aquilo. A pessoa está gastando lá, vai comprar um calçado que custa 5 mil reais. Para quê? Para andar na lama? Para pisar na chuva? E não investe nada no reino. Nada na obra de Deus. Né? Como diz o pregador, compra algo que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta dela. É isso aqui, ó. Quando a gente ama Jesus, a nossa vida ela é completa, ela é plena. Diga para o seu irmão: a vida é plena. A vida é plena. É espírito, alma e corpo. E corpo é completo. Deus vai te abençoar por completo. Vai te abençoar na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Ele vai te dar inteligência. Ele vai falar: não faz isso não. Né? A Regina falou ontem: não adianta eu olhar e querer tudo que os meus olhos veem. Eu tenho que saber até onde eu posso colocar meu pé. Não é sair gastando a vera, né? Deus dará, e depois ficar sem dormir, ou correndo atrás disso e daquilo, ou recebendo telefonema em casa. Eu nunca recebi um telefonema de cobrança. Eu já devi para a agiota, quando eu estava para casar, eu devi na Cofap, mas eu paguei. O miserável, quando eu terminei de pagar, ele foi na máquina e falou: não, pega 200. Eu falei: não quero, não preciso, já te paguei, acabou, chega. Não. Falei: tá bom, você não me perturbar mais, peguei. Para nada, para não perder o amigo. Outro mês paguei. Mas eu nunca recebi um telefonema. Nunca. E se eu recebesse, o meu pai chiava. Porque o meu pai não aceitava essas coisas. Ele não era crente, ele era uma bebinha. Mas é tudo com cuidado. É tudo amando o Evangelho. O Evangelho ensina essas coisas. Jesus fala sobre isso. Por isso que a gente precisa conhecer Jesus. Jesus disse: ó, se você for construir uma torre,
Senta para fazer a conta. Vê se dá. Para quê? Ser envergonhado. Porque senão, Vai ser envergonhado. ou seja, vai envergonhar o evangelho. Olha lá, comprou e não pagou. É crente. É da igreja do pastor Carlos. Vou falar é assim, mas eu não ensinei isso não. Eu não ensinei isso não. Aqui não. Né? Pode até ser da igreja do pastor Carlos, mas da igreja de Cristo não é não. Porque na igreja de Cristo quem compra paga. Amém. Na igreja de Cristo quem busca a Deus recebe. Amém. Na igreja de Cristo, na igreja, por aí você vai achar um monte de coisa. Né? Mas na igreja de Cristo, você vai ver famílias que têm estrutura, famílias que têm sido abençoadas, pessoas que tiveram experiências com Cristo e que viram Cristo mudar a história. É isso aí, ó. É entregar a vida para Jesus e receber. Eu recebi isso aqui, não vou dizer que sem casa. Mas graças a Deus, Deus nos abençoou. Amém. Deus nos abençoou e muito. Então, isso aqui é uma realidade para quem ama Jesus e o Evangelho. Não é só amar Jesus. Porque você chegar no céu e dizer assim, Jesus, eu te amo. Amo. Eu te amei lá na terra. Amor. Qual é o nome do seu pastor? Eu não tenho pastor. Eu sou autônomo de Jesus. Autônomo? Você não tinha pastor lá embaixo? Não. Então, tá vendo aquela fornalha ali? Tá vendo aquela cadeira pegando fogo lá? Senta lá e espera que vai vir um bicho te atender. Aqui não tem lugar para você não. Aqui tem lugar para quem sabia o que era corpo de Cristo. Que no corpo de Cristo o cabeça é Ele. Não é o homem. É Ele quem determina as coisas. Não é eu faço do jeito que eu quero, não. Tem pastor, tem líderes. Eu vou obedecer. Ele vai falar comigo, eu vou ser obediente. Eu não obedeci meu pai e minha mãe, não. Mas na igreja eu vou obedecer. Porque se eu não obedecer, Deus vai tratar comigo. E Deus não é igual o pai e a mãe que choram quando vê o filho sofrendo. Quando ele viu o filho sofrendo, ele virou as costas. Quando Deus viu o filho dele na cruz, sofrendo, ele virou as costas. Se é a mãe, se é o pai também, entra na frente. Deus virou as costas. Falou, fica aí. Porque o plano é mudar a vida do Carlos. O plano é mudar a vida da Vitória. Obrigado, Jesus. Mudar a vida da Lia. O plano é que eles sejam felizes lá embaixo. Amém. E venham morar aqui, ó. Vida eterna. Eternidade, irmão, isso aqui é só um pouco. Então, passar luta, passar perseguição é por causa do Evangelho. Não é passar perseguição porque você é o chatonildo da família. Ixi. Credo. Eu não vou falar como o povo fala, só vou falar um credo. Chegou a, sabe, o insuportável. Não é isso que é perseguição por causa do Evangelho. Porque no Evangelho você vai amar seu familiar. E ele vai perceber isso. Foi o que eu vi, que eu disse para você. Minha mãe não pregava. Meu primo pregava com força. Minha mãe não. Meu primo pegou meu tio aqui, que amava ele, e falou, ó, tá vendo esse Sebastião aí? Tira isso daí. Meu tio é um intelectual. Né? Meu primo. Então, minha mãe não. Minha mãe foi ali. Foi humilhada pela família. Né? Quantas vezes eu ouvi assim, chegou o bêbado e a família. Reunião de família. Meu pai com mordida aqui, ó. E não era minha mãe que mordia ele. Minha mãe acho que nem beijar ele beijava, mas ele chegava. Festa de família, nós os filhos junto com ele. Chegando, pessoal da nossa família, a gente ama. Dizia, chegou o bêbado.
Aí passam-se os anos. Jesus entra. Amém. Amém. Minha mãe amou Jesus. Mais do que a mim. Mais do que todo mundo. Porque eu estava lá. Ela saía e dizia, estou indo para a igreja. Ela amou Jesus. E aí o intelectual da família chegou para ela e disse, parabéns pelos seus filhos. Chegou no bêbado e disse assim para o meu pai, que hoje serve a Deus, né, na Assembleia de Deus, e disse assim, parabéns pelos filhos que você criou. É isso que é honra. Honra não é dinheiro, não é carro, não é casa. Honra é você entrar em qualquer lugar de cabeça erguida, não é de nariz empinado, é de cabeça erguida. Então Jesus vai te dar isso aqui. Mas Ele te pede isso aqui. Fácil, beleza. Não é que você vai abandonar sua mãe, você vai amar sua mãe muito mais, vai amar seu pai muito mais, vai amar seu filho muito mais, porque você não vai livrar ele de certas situações. Porque você ama, você vai querer que ele cresça. Então você vai olhar e vai dizer assim, Deus está te ensinando. Você vai dar um presente para ele, você não vai dizer assim, ó, o pai tem, aqui ó. Você vai dizer, não, ó, eu estou te dando isso porque Deus me abençoou. Amém. Eu estou comprando essa roupa para você porque Jesus é bom. Você vai mostrar para o seu filho, para a sua filha, que Jesus é melhor do que tu, que é Jesus quem faz. Não, fala comigo, eu resolvo. Eu passo lá o Elo, ou o Black. Ia falar um negócio, mas eu comecei. Então, é ensinar, mostrar, vai amar mais o filho, vai amar mais a filha, vai cuidar bem da casa, né? Vai cuidar bem, porque você é crente, sua casa vai estar mais arrumada, né? Vai chegar lá de qualquer jeito, né? Chega na casa, não sabe onde é o banheiro, onde é a cozinha. Uma vez, vou contar dentro da minha família, não vou dar nome. Uma vez uma pessoa chegou para outra, a gente estava, eu e minha esposa. Aí a pessoa disse assim, ó, me dá um pano de prato. Dá para você me arrumar um pano de prato? Aí a pessoa, toalha, a pastora soprou. Dá para você me arrumar uma toalha? Aí a pessoa deu assim. Aí a outra pessoa virou para a pastora e disse assim, eu pedi a toalha, não um pano de chão. Né? Então, cuida bem da sua casa. Cuida bem. Quebrou, Jesus arruma. Jesus, Senhor, sai capeta dessa geladeira. Sai. Chama o cara para queimou o fuzil. Sai, demônio da energia elétrica. Sai. Não. Cuide bem. Dentro daquilo que você pode. Veja bem. Dentro daquilo que você tem condições. Irmão, a gente teve o André criança. E a gente tirou todos os móveis da sala. É normal. Eu vejo criança correndo aqui na igreja, eu amo. Eu amo. Sabe por quê? Porque é vida. É a vida sendo renovada. Né? Por isso que ser pai, para mim, é um privilégio. Se tivesse que escolher filhos, os mesmos. Aleluia, Deus. Glória. Ninguém deu glória. Não vou mudar. Não vou mudar. Não interessa o que eu passe, o que eu vivo, o que eu vivi, ou o que eu deixei de passar. Eu aprendi a amar Jesus. Amém. E se eu amo Jesus, eu consigo amar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se você tem alguma diferença com o irmão aqui, é porque você ainda não conhece Jesus. O amor dele. Eu quero que você feche os olhos.